Quando eu era responsável pelo trabalho evangelístico da igreja, nossa equipe não estava indo bem e eu estava muito ansiosa. Então, o Pim foi transferida para a nossa igreja. Eu soube que ela era crente havia mais de 20 anos e tinha feito muitos sacrifícios por Deus, que tinha pregado por toda parte e tinha passado por muito perigo sem jamais desistir. Eu a admirava muito. Não demorou e minha líder arranjou para que o Pim fosse minha parceira de evangelismo, e eu fiquei muito animada. Sua primeira reunião conosco ficou gravada na minha lembrança. Ela falou sobre como enfrentou líderes religiosos enquanto espalhava o evangelho, como comungou e debateu com eles, deixando-os sem palavras, e como ela comungou com os que tinham muitas noções religiosas e conhecimento bíblico e resolveu suas confusões. Também falou sobre as dificuldades que teve ao evangelizar, sobre o preço que ela e outros pagaram para espalhar o evangelho em regiões diferentes. Sobre como os líderes superiores a valorizavam e cultivavam, e lhe davam deveres importantes. Ela estava se exibindo, levando outros a admirá-la. Sim. Exato. Impressionaram-me as lágrimas dela ao falar sobre o amor de Deus pelo homem, dizendo que devemos considerar a vontade de Deus e que, apesar das adversidades, devemos espalhar o evangelho dos últimos dias, que essa era a nossa missão. Na época, acreditei que ela estava cheia de amor por Deus e logo desenvolvi algum respeito por ela. Achei que ela tinha crido por muito tempo e entendia mais verdades do que nós e tinha estatura maior, por isso devia aprender com ela. Começamos a cumprir nossos deveres juntas. E ao trabalhar com ela, percebi que o Pim realmente resistia às adversidades e virava noites verificando o trabalho e resolvendo problemas. Apontava erros e descuidos no meu trabalho e comungava sendas de prática. Quando ela compartilhava o evangelho, dava exemplos e usava metáforas, era muito incisiva no que dizia e resolvia as confusões das pessoas. Nas reuniões, falava da insuficiência de seu trabalho e chorava, dizendo quanto devia a Deus. Quando a equipe de rega lhe perguntava algo, ela sempre encontrava tempo para ajudá-los. Ela se preocupava comigo quando via que não estava bem. Na época, passei a gostar cada vez mais dela. Mais tarde, ela foi eleita líder de igreja e senti que ela tinha a realidade da verdade. E passei a admirá-la ainda mais. Eu sempre a via correndo pela igreja, ajudando os irmãos a resolver seus problemas. E achava que ela tinha um papel muito importante na igreja e que não daríamos conta sem ela. Quando me deparava com problemas, eu buscava a comunhão dela. Anotava suas opiniões e as coisas que dizia, e então implementava tudo que ela tinha sugerido. Até imitei alguns dos comportamentos dela. Quando a via trabalhando até tarde, achava que aquilo era devoção, então também ficava acordada até tarde. Às vezes não havia nada urgente e já poderia ter ido dormir, mas quando via o Pim acordada, também não dormia. Vi que ela permanecia forte após ser tratada e continuava cumprindo seu dever. Eu achava que isso era ter estatura e realidade. Eu ficava transtornada quando era tratada e queria fazer devocionais e refletir, mas lembrava-me do comportamento de U Ping e voltava para o meu dever sem procurar aprender mais sobre mim mesma. Eu estava vivendo num estado de adoração, adorando U Ping, sem qualquer consciência. Então Deus estabeleceu algumas situações que me permitiram discernir U Ping um pouco. Enquanto era líder de igreja, ela era muito ativa e fazia qualquer esforço. Mas os problemas do nosso trabalho procriavam feito moscas, e a eficácia do trabalho da nossa igreja diminuiu. Um dia, a irmã Yang, a diaconisa de rega, disse que encontrou problemas no trabalho de U Ping, que ela controlava tudo sem permitir que os irmãos praticassem e que não cultivava talentos. Ela estava fazendo o trabalho de diáconos e líderes de equipe. E assim ninguém tinha chance de praticar. Com o tempo, todos passaram a se sentir totalmente inúteis e realmente a admiravam. Não era uma atmosfera saudável. De forma alguma. A irmã Yang disse que queria falar com o Ping,
sobre dar aos outros mais chances de praticar, para que todos aprendessem sobre suas deficiências e progredissem mais rápido. E também usassem seus talentos, e o desempenho em seus deveres certamente melhoraria. Eu apoiei a ideia da irmã Yang e a acompanhei para falar com o Ping. Mas, para nossa surpresa, o Ping não gostou nada disso. Fez cara feia e não concordou conosco. Por que não? Disse que os outros tinham problemas demais, que instruí-los era chato e atrasaria as coisas. Era melhor e mais eficiente se ela fizesse tudo sozinha. Ela explicou tudo com eloquência e eu não soube o que dizer. Mas ao refletir sobre isso, achei que ela não estava lidando com isso corretamente. Assim não podíamos cultivar as pessoas. Os irmãos não seriam treinados e dependeríamos dela, e o trabalho não seria bem feito. Mas então pensei que não entendíamos a verdade. Então acompanhá-la para resolver problemas seria inútil, só atrasaríamos as coisas. Ela entendia melhor a verdade, devíamos deixá-la cuidar de tudo. O Pin continuou muito ocupada todos os dias, mas muitos problemas permaneceram. Os irmãos estavam muito passivos e esperavam que ela resolvesse os problemas. A maioria deles estava desanimada e deprimida. Mais tarde, uma líder superior descobriu que haviam muitos problemas na nossa igreja e pediu avaliações sobre o Ping, que mostraram que ela era muito arrogante e autocrática e não aceitava sugestões. Ela se exaltava, sempre se exibia e trazia os outros para diante dela. Ela foi dispensada na hora. A líder também disse que carecíamos de discernimento e adulávamos o Ping. E nos instruiu a buscar os princípios da verdade e a não adorar uma pessoa qualquer. Então percebi que eu vivia num estado de adorar um ser humano e não tive um relacionamento normal com Deus. Sim. Lembrei-me do 8º decreto administrativo. Quem crê em Deus deveria obedecer a Ele e adorá-lo. Não exalte nem admire ninguém. Não coloque Deus em primeiro lugar, quem você admira em segundo e a si mesmo em terceiro. Ninguém deveria ocupar um lugar em seu coração. E você não deveria considerar as pessoas, em especial as que venera, à altura ou iguais a Deus. Isso é intolerável para Deus. Amém. Amém. Eu me assustei um pouco, como se tivesse ofendido o caráter de Deus. Refleti sobre como admirei o Ping desde o nosso primeiro contato. E sobre como não busquei os princípios da verdade, mas só confiei nela. Eu a pedia para resolver problemas e fazia o que ela dizia. Eu a admirava e não tinha um lugar para Deus no meu coração. Achava que não conseguiríamos fazer nosso trabalho sem ela na igreja. Como se fosse ok abrir mão da orientação de Deus e dos princípios da verdade, mas não dela. Eu sequer era crente. Isso não era adorar e seguir uma pessoa. Era muito repugnante para Deus. Não foi surpresa não obter a obra do Espírito Santo e não estar progredindo nem mesmo após tanto tempo. Orei a Deus, querendo mudar meu estado e parar de adorar pessoas. Depois disso, aconteceram algumas coisas que me mostraram a face verdadeira de Uping. Depois de ser dispensada, sabendo muito bem que muitos outros a adoravam, ela não quis se analisar nem aprender sobre si mesma nas reuniões, mas agiu como se tivesse sido injustiçada, dizendo que admirava sua parceira, a irmã Joe, e ouvia o que ela tinha a dizer. Ela não estava aceitando a verdade, só negando responsabilidade. Exatamente. Fiquei chocada ao vê-la culpar a irmã Joe. Achava que a líder tinha revelado e analisado claramente os problemas dela. Por que ela não entendia a si mesma nem assumia a responsabilidade? Isso não era aceitar a verdade. Com certeza. Mais tarde, a líder a designou para o trabalho evangelístico comigo. E embora não a admirasse como antes, fiquei muito feliz. Dizem que um camelo magro ainda é maior que um cavalo. E eu ainda achava que o Ping me superava. Mas no trabalho com ela depois disso, ela já não era tão amigável e acessível. Era muito intensa. Quando discutíamos o trabalho, ela não ouvia minhas sugestões e muitas vezes
as rejeitava de cara. Ela me evitou várias vezes e foi discutir com as irmãs com quem tinha trabalhado antes. Eu me senti muito constrangida e rejeitada. Por um tempo, não alcançávamos nada em nosso dever. Então fui falar com ela sobre esses problemas em nossa coordenação. Fiquei chocada quando ela não aceitou e achou que não tinha culpa. Ela disse: serei direta. E não se irrite, não estou acostumada a trabalhar com você. Não gosto do jeito que você trabalha e isso me deixa ansiosa. Quando ouvi isso, fiquei bastante desanimada. Senti que a estava impedindo também. Quando a líder soube desses problemas, ela lidou com o Ping por ser arrogante e não aceitar a verdade. Então, numa reunião, o Ping disse na frente de todos que ser tratada era o amor de Deus. E disse se sentir endividada com Deus por não cumprir bem seu dever. Parecia que ela realmente se conhecia. Mas nas nossas interações privadas, era negativa, dizendo que não tinha mais o ânimo para cumprir o seu dever. Ela não queria ouvir a minha comunhão. Quando a líder dizia que algum irmão tinha avançado e ido bem em seu dever, ela ficava mais deprimida, achando que a líder valorizava os outros mais do que ela. Em particular, ela sempre me perguntava se estavam rindo dela. Eu me irritava muito sempre que conversávamos sobre isso. Eu via que ela estava deprimida, que não estava bem. Mas se fazia de grande e forte nas reuniões. E fingia aceitar a verdade e se importar com a vontade de Deus. Tudo isso me parecia muito exaustivo. Eu me perguntava, era essa a pessoa que eu tinha adorado tanto? Ela não parecia alguém com a realidade da verdade. Ela se concentrava em status e não aceitava a verdade. Não aprendia sobre si mesma, em vez disso fazia um show. Ela não parecia ser correta. Depois disso, o estado dela foi se deteriorando. A líder comungou com ela muitas vezes e ela parecia aceitar, mas não mudava em nada. Ela até odiava os outros e olhava para eles com veneno no olhar. A líder lidou com ela e expôs seus problemas, mas ela odiava e culpava a Deus. Ela não conseguia deixar de jogar toda a culpa nos ombros de Deus. Vi que ela tinha uma natureza cruel, que odiava a Deus e a verdade. Ela era um demônio, um anticristo. Sim, exatamente. Ela foi barrada de viver uma vida de igreja e de cumprir deveres. Não consegui me acalmar por um bom tempo depois de ela partir. Perguntei-me por que eu a tinha adorado tanto, a ponto até de querer ser igual a ela. Sempre que eu conhecia uma pessoa eloquente, que conseguia sofrer e renunciar e despender tudo por Deus, que tinha sido presa e torturada sem trair a Deus, eu a adorava. Por que eu adorava tanto essas pessoas? Qual era a ideia que me governava? Então vi 2 passagens das palavras de Deus. Vamos assistir a um vídeo. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas conseguem suportar as dificuldades, conseguem pagar o preço. Seu comportamento exterior é muito bom. Elas são bastante respeitadas e têm a admiração dos outros. Vocês acham que esse tipo de comportamento exterior pode ser considerado como colocar a verdade em prática? Vocês podem dizer que essa pessoa está satisfazendo as intenções de Deus? Por que, repetidas vezes, as pessoas veem esse tipo de indivíduo e acham que ele está satisfazendo a Deus, que está percorrendo a senda de colocar a verdade em prática e que está andando no caminho de Deus? Por que algumas pessoas pensam dessa forma? Há apenas uma explicação para isso. E qual é essa explicação? É que para muitas pessoas, certas questões, como o que é colocar a verdade em prática, o que é satisfazer a Deus, o que é realmente ter a realidade da verdade, não estão muito claras. Então,
Há algumas pessoas que são enganadas com frequência por aquelas que exteriormente parecem espirituais, nobres, superiores e grandiosas. Quanto a essas pessoas que podem falar com eloquência sobre letras e doutrinas, e cujo discurso e ações parecem dignos de admiração, os que são enganados por elas nunca olharam para a essência de suas ações. Os princípios por trás de seus feitos, quais são os seus objetivos. Ademais, eles nunca se perguntaram se essas pessoas obedecem a Deus verdadeiramente, nem se são ou não pessoas que genuinamente temem a Deus e evitam o mal. Eles nunca discerniram a substância da humanidade dessas pessoas. Pelo contrário, desde o primeiro passo para a familiarização, pouco a pouco, passaram a admirar e venerar essas pessoas, e no fim, essas pessoas se tornam seus ídolos. Além disso, na mente de algumas pessoas, os ídolos a quem elas adoram e que elas acreditam que podem abandonar suas famílias e empregos e que parecem, superficialmente, ser capazes de pagar o preço, são aqueles que estão realmente satisfazendo a Deus e que podem realmente receber um bom desfecho e um bom destino. Na mente delas, esses ídolos são as pessoas a quem Deus louva. Existe somente uma causa original que faz as pessoas terem essas ações e pontos de vista ignorantes, ou opiniões e práticas unilaterais. E hoje, eu lhes contarei a respeito disso. A razão é que, apesar de que as pessoas seguem a Deus, oram a Ele todos os dias e leem a palavra de Deus todos os dias, na verdade, elas não entendem a vontade de Deus. Essa é a raiz do problema. Se uma pessoa entende o coração de Deus, entende do que Ele gosta, o que Ele odeia, o que Ele quer, o que Ele rejeita, que tipo de pessoa Ele ama, de que tipo de pessoa Ele não gosta, que tipo de padrão Ele aplica às suas demandas ao homem, que tipo de abordagem Ele usa para aperfeiçoar o homem. Essa pessoa ainda pode ter ideias próprias? Pessoas como essa podem simplesmente adorar outra pessoa? Uma pessoa comum pode se tornar ídolo dela? Se uma pessoa entende a vontade de Deus, seu ponto de vista é um pouco mais racional do que isso. Ele não idolatrará de forma arbitrária uma pessoa corrupta. Tampouco acreditará, enquanto percorre a senda de colocar a verdade em prática, que aderir arbitrariamente a algumas regras simples ou princípios é o mesmo que colocar a verdade em prática. Amém. As palavras de Deus me acertaram em cheio. Vi que tivera a perspectiva errada na fé durante todos esses anos. Achava que ser uma crente de longa data, feliz de pagar um preço e fazer muito trabalho, era praticar a verdade e ter a realidade da verdade. Achava que gente assim trazia alegria para Deus e se firmava na casa de Deus. Assim, em minhas interações com o Ping, quando vi que ele era crente havia anos e tinha feito muitos sacrifícios, que tinha sofrido muito para espalhar o evangelho e era muito eloquente em sua comunhão, fui seduzida por sua imagem e seu comportamento impressionante, e então a adorei. Finalmente vi como eu era tola e ignorante. Quão ridícula era a minha perspectiva. Verdade. Fazer sacrifícios e sofrer em seu dever é só bom comportamento superficial. Não é ter boa humanidade, amar a verdade ou ter a realidade. O Pin tinha sido crente por mais de 20 anos. Fez muitos sacrifícios e era eloquente. Mas usou essas coisas como capital pessoal, sempre se exibindo e trazendo as pessoas para diante de si. Ela não conseguia aceitar nem praticar a verdade. Não importava quanta crítica ou fracasso encarasse, ela nunca refletia sobre si mesma nem se arrependia.
Quando era valorizada e tinha status, ela tinha energia para o seu dever. Virava noites e dava tudo de si. Mas quando foi dispensada, ela perdeu toda a motivação. Resistia, queixava-se, dava vazão à negatividade. Mas por fora, ela dizia que devia a Deus e parecia se arrepender, fingindo atentar para a vontade de Deus, ter estatura e realidade, para que todos a admirassem. Depois de ser podada e tratada, ela disse a todos que era o amor de Deus, mas culpava e odiava a Deus em segredo. Ela não era um anticristo que odiava a verdade e a Deus? Sim. Não importa por quanto tempo alguém crê, se ele odeia Deus e a verdade, quando encontra algo que não lhe agrada, ele é um anticristo. Sim. Correto. Agora sei que ter fé por muito tempo, ser capaz de fazer sacrifícios e ser eloquente, ter experiência e ser valorizada, não significa ter a realidade da verdade. Muito menos significa trazer alegria para Deus. Sim. Não importa há quanto tempo alguém crê, nem o quanto trabalhou. Se não pratica a verdade, nem mudou seus caracteres satânicos, ele ainda resiste a Deus e será eliminado no fim. Sim, é claro. Isso cumpre o que disse o Senhor Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Para trás, vós que praticais iniquidade. Amém. Lembrei-me das palavras de Deus. Não me importa o mérito do seu trabalho, nem suas altas qualificações, quão bem você me siga, quão grande seja seu nome, ou quanto melhorou sua atitude. Enquanto não tiver feito o que eu exigi, você nunca será capaz de ganhar o meu louvor. Cancele todos aqueles seus cálculos e ideias o mais rápido possível e comece a levar as minhas exigências a sério. Caso contrário, transformarei todas as pessoas em cinzas a fim de pôr fim à minha obra. E na pior das hipóteses, transformar meus anos de operação e sofrimento em nada. Pois não posso trazer meus inimigos, aqueles que cheiram a maldade e têm a aparência de Satanás, para o meu reino ou levá-los para a próxima era. Amém. Eu decido o destino de cada pessoa não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas de acordo com ela possuir ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que todos os que não seguem a vontade de Deus também hão de ser punidos. Esse é um fato imutável. Amém. As palavras de Deus me tocaram profundamente. Deus não determina o destino de alguém de acordo com seu esforço, com seu bom comportamento ou pelo trabalho que fez, mas se ele tem a verdade. Deus não julga as pessoas pela aparência, mas pela sua essência. Ele vê se elas amam a verdade e a põem em prática, se elas se submetem a Deus e fazem a sua vontade. Vi que Deus tem um caráter santo e justo. Ele tem padrões e princípios para julgar as pessoas, sem a interferência de sentimentos. Deus não decide se alguém é justo ou bom só porque tem entusiasmo, ou contribui ou sofre um pouco. Verdade. Por outro lado, não importa há quanto tempo alguém é crente, quanto trabalho fez, nem quão conhecido é. Se ele não pratica a verdade e não mudou seus caracteres, vai ser eliminado por Deus. Quando entendi isso, vi como eu era ignorante e patética. Anos de fé e não busquei a verdade, nem entendi a vontade de Deus. Só baseei minha fé em minhas noções e fiquei adorando outras pessoas. Vi como eu era cega e tola. Mais tarde, li esta passagem das palavras de Deus. Deus diz: em toda a humanidade não há ninguém que possa servir de modelo, porque todos são parecidos e não são diferentes, com um pouco que os distinga. É por isso que até agora não conhecem plenamente as minhas obras. Só quando o meu castigo descer sobre toda a humanidade, sem notar, se tornará consciente das minhas obras. E sem que eu faça nada ou force ninguém, os homens me conhecerão e desse modo testemunharão minhas obras. Esse é o meu plano, é o aspecto das minhas obras que é manifesto e é o que o homem deveria saber. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Somos corrompidos por Satanás e nós temos a essência dele.
revelamos um caráter satânico. Nenhum de nós é digno de adoração. Se eu tivesse entendido isso antes, eu não teria adorado nem idolatrado ninguém. É claro. Logo depois fui dispensada porque eu não estava alcançando nada em meu dever. Na época, pensei muito e refleti sobre a razão do meu fracasso. Refleti sobre como eu estivera presa no estado de adorar o Ping, que por ter fé por muito tempo, pregar o evangelho por anos e sofrer muito, e ser experiente, deveria entender a verdade e ter realidade. Por isso, sempre tentei imitar o comportamento dela. E a procurava com minhas dúvidas. Tudo o que ela dizia, eu aceitava sem nem pensar e fazia o que ela dizia. Deus não tinha nenhum lugar no meu coração. Eu não buscava a verdade e nem seguia os princípios. Eu só dava ouvidos ao Ping. Não estava seguindo a Deus, estava seguindo uma pessoa. Sim. É como Deus diz. Página 1341. Ok. O que você admira não é a humildade de Cristo, mas aqueles falsos pastores de posição proeminente. Você não ama a amorosidade ou a sabedoria de Cristo, mas aqueles libertinos que se chafurdam na imundície do mundo. Você ri da dor de Cristo, que não tem lugar para deitar a cabeça, mas admira aqueles cadáveres que caçam oferendas e vivem em devassidão. Você não está disposto a sofrer ao lado de Cristo, mas se lança contente nos braços daqueles anticristos imprudentes. Apesar de eles apenas lhe fornecerem carne, palavras e controle. Agora mesmo seu coração ainda se volta para eles, para a reputação deles, para o status deles e para a influência deles. Mas você ainda acha a obra de Cristo difícil de engolir e não quer aceitá-la. É por isso que eu digo que você não tem a fé para reconhecer Cristo. Você o seguiu até agora porque não teve outra opção. Uma série de imagens altivas está sempre em destaque em seu coração. Você não consegue esquecer cada palavra e feito deles, nem suas palavras e mãos influentes. Eles são no seu coração, para sempre supremos e para sempre heróis. Mas isso não vale para o Cristo de hoje. Ele é para sempre insignificante no seu coração e para sempre indigno de reverência. Porque ele é comum demais, tem muito pouca influência e está longe de ser elevado. Amém. 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 As palavras revelaram meu estado verdadeiro. Lembrando-me dos meus anos de fé, eu só tinha do lado as pessoas que tinham calibre e dons, que eram apoiadas e valorizadas. Eu observava cada ação e palavra delas para imitá-las, sem jamais buscar a vontade de Deus, ou se estava alinhado com os princípios da verdade. Eu só adorava e seguia cegamente. E até queria ser igual aos outros. Estivera nascendo errado o tempo todo, buscando sofrer e trabalhar ao máximo. Em meu dever, eu confiava em calibre e experiência. E nunca buscava a verdade nem focava a minha entrada na vida. Por isso, não aprendi muita verdade em meus anos de fé e minha vida sofreu. Senti como eu era ignorante e patética. Deus nos deu tantas palavras, mas eu mal as lembrava. Mas tudo que o Pim dizia, eu o mantinha em mente e o executava imediatamente. Eu sempre confiei nela em meu dever. Mas Deus não tinha lugar no meu coração. Eu fui totalmente exposta por meio dessa coisa toda com o Ping. Especialmente quando ela foi dispensada. Os problemas dela vieram à luz e eu os conheci. Mas quando voltamos a trabalhar juntas, eu ainda tinha essa imagem grande e idônea dela em minha mente. Ainda confiava nela em meu dever. E continuei achando que um camelo magro é maior que um cavalo.
e que ela era melhor que eu, apesar dos problemas. Era assim que eu via as coisas. Eu adorava demais uma pessoa. Não buscava os princípios da verdade e não tinha discernimento. Baseava-me em mentiras satânicas. Sim. Mais tarde, mais problemas de Upin vieram à luz. Não a discerni e a segui, sendo constrangida por ela. Estava num estado de tristeza e negatividade. Eu realmente merecia aquilo. Eu admirei Upin e confiei nela em meu dever. Mas o que ganhei com isso? Enganação, restrição e rejeição. Sim. Eu estava péssima, sentia-me constrangida. E estava me afastando de Deus. Tinha fé, mas sem confiar em Deus, admirá-lo ou buscar a verdade. Só adorava e seguia uma pessoa. Eu era uma idiota sem discernimento. Na época, eu tinha falhado e caído. E isso era a justiça e salvação de Deus para mim. Era assim. Era assim. Essa revelação fez-me olhar muito bem para a senda errada em que estava. E me levou a examinar meus equívocos, a buscar a verdade e resolver esses problemas. Também experimentei a importância de buscar a verdade. O que Deus disse: os que não buscam a verdade não podem seguir até o fim. É tão real. Os que não buscam a verdade serão expostos e eliminados por Deus. Meu fracasso e o fracasso da pessoa que eu admirava eram a melhor prova disso. Correto. A sua comunhão me permite entender que ter fé, mas adorar uma pessoa, é em essência seguir Satanás e trair a Deus. Ofende o caráter de Deus. Sim, é um problema sério. É sim. É sim. Depois, Wan Li e eu fizemos trabalho evangelístico. Eu tinha ouvido que ela desistiu de um emprego ótimo para cumprir o seu dever. Arregaçou as mangas e tinha o calibre ótimo. Ela tinha muita experiência com o trabalho evangelístico. Eu a conheci havia um tempo e vi que ela se importava com o trabalho da igreja. Ela comungava ativamente nas reuniões e não parecia se constranger com nenhuma circunstância. Ela falava com postura e sem qualquer medo. Ela comungava ativamente para ajudar qualquer um que tivesse um problema, e todos gostavam dela. Achei que ela realmente buscava a verdade e a admirava. Fiquei feliz pela chance de trabalhar com ela. Mas me lembrei do fracasso anterior, de como tinha valorizado o calibre e os dons de Upin. Adorando-a, trilhei a senda errada e prejudiquei minha vida. Eu sabia que com Wan Li não devia voltar a confiar em equívocos, que devia abordá-la de acordo com a verdade. Sim. Wan Li tinha calibre bom e experiência evangelística. Eu devia aprender com ela o que me faltava. Porém, ela também era corrupta, com caracteres corruptos e deficiências. Não podia adorá-la nem confiar nela. Se houvesse problemas e erros em seus deveres, não poderia segui-la cegamente. Sim. Correto. Deveria ter discernimento e tratá-la com base nos princípios da verdade. Sempre. Mais tarde, em nossas discussões de trabalho, percebi que a maioria das sugestões de Wan Li não eram práticas. Algumas irmãs e eu achávamos que não funcionaria, porém ela insistiu nisso. Ela se apegava a tudo com o que discordávamos. E uma vez insistiu tanto que isso atrasou o trabalho. Aos poucos vi que Wan Li era muito arrogante e teimosa. E ficava de mau humor quando suas sugestões eram rejeitadas. Ela fazia bico e isso era constrangedor. Ela era desordeira na equipe e obstruía o progresso do trabalho. Falei com a líder sobre o comportamento dela. Ao saber disso, a líder expôs e dissecou os problemas dela. Mesmo assim, não quis aceitar, e seu dever foi mudado depois disso. Senti-me em paz quando isso aconteceu. Finalmente, tinha mudado minhas ideias equivocadas, e não seguia nem adorava as pessoas como antes. Fiquei grata a Deus por essas situações que me deram discernimento para aprender essas lições. Graças a Deus. Graças a Deus.